Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. Nós estamos aqui, neste nosso dia, gravando a nossa palestra e eu quero convidar a todos, inicialmente, por uma breve prece, onde nós vamos pedir aí ao nosso Criador que nos envolva a todos, envolva nossos entes queridos, nossos lares, que o nosso Pai envolva de um modo especial toda a nossa nação, todo o nosso povo brasileiro, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento diferente, em que nós necessitamos mais do que nunca do amparo do Criador, mas também da nossa sintonia, da nossa busca, da nossa fé, da nossa confiança, para que possamos atravessar esse momento, um momento de preocupações gerais, não só para o nosso povo, mas para toda a humanidade, de uma forma firme, com muita esperança, muita fé, muita galhardia, porque nós sabemos que o sol nasce todos os dias e dessa maneira também podemos confiar que tudo passa, tudo se transforma e que o dia de amanhã será diferente e será sem dúvida melhor. E que Deus nos abençoe a todos aqui nesse dia de hoje. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a questão do tempo, que é um tema que sempre me chama muito a atenção, porque quando eu assisti minha primeira palestra no meio espírita, o tema foi exatamente o tempo. E eu me relembro até hoje ainda de muitas palavras do nosso palestrante. Ele era lá da cidade de Franca, o senhor Leon Denis, muito jovem na época, e ele fez uma palestra assim maravilhosa que me encantou. E eu me recordo bem, isso foi em dezembro de 1980. Já tem bons anos, mas no entanto eu guardo muito bem muitas das palavras dele que me tocaram profundamente. E eu gostaria de tocar um pouco também nesse tema do tempo e de como nós nos relacionamos com o tempo. Eu tenho tendência a me fixar muito no passado, muito no futuro, ou eu tenho facilidade em me fixar, em focar no presente. Segundo algumas pesquisas realizadas na França, nós temos a tendência em permanecer 70% do nosso tempo ligados ao passado. 20% do nosso tempo ligados em coisas futuras, idealizando, projetando, imaginando o que virá a ser, e apenas 10% focados naquilo que talvez deveria exigir a maior parte do nosso tempo, da nossa concentração, né? Que é o tempo presente, esse momento que nós estamos vivendo aqui e agora. E aqui e agora, eu quero dizer para vocês, inclusive, que eu estou aqui, eu e a Cineia, que está fazendo a gravação, né, pegando as imagens para depois postar na internet. Nós estamos aí no momento de Covid-19, né, dessa pandemia, e portanto nós estamos apenas gravando aqui para que isso seja levado depois aos lares, né, aos escritórios, ambientes de trabalho, onde cada um venha a assistir a nossa palestra. Então vejam bem, eu pergunto para você, né, qual é a sua tendência em relação ao tempo? Agora eu gostaria de buscar aqui uma experiência vivida por mim recentemente. Eu tenho um amigo, o Vanderlei. E o Vanderlei, pouco mais de 60 anos, pai de família, empresário aqui na cidade de Londrina. Eu estive na casa dele há alguns meses atrás, né, portanto no ano passado, ano de 2019, um almoço com sua esposa, genro, filhas, netos, um ambiente muito gostoso, muito agradável. Posso me recordar das palavras dele, dos momentos que estivemos juntos. Foi um momento muito bom, assim, uma confraternização familiar. Bom, no final do ano, em dezembro, novamente estivemos juntos aí já numa confraternização dentro de uma casa espírita aqui da cidade. E novamente estávamos lá, nós e junto de tantos outros colegas, comendo, bebendo, conversando, um ambiente muito gostoso, muito fraterno. Eu posso ainda lembrar da figura dele ali do meu lado e assuntos, inclusive, que nós abordamos naquele momento. Agora, vamos para 2020, recentemente, o nosso amigo Vanderlei viajou para a Inglaterra para visitar um filho que já mora lá há muitos anos. E aconteceu o quê? Quando ele já estava para retornar para o Brasil, começou a se sentir mal, foi internado e ele estava com a Covid-19. Enfim, ele contraiu o problema e daí já teve que ser internado. Passou 18 dias pelo menos internado
o estado sempre se agravando, a família aqui distante, acompanhando naquela ansiedade, naquela preocupação, naquele sofrimento. O problema da Covid nem tinha aparecido praticamente ainda no Brasil, mas nós perdemos o nosso amigo Vanderlei. Distante do país, distante da família, um momento de dor. Aí eu me pus a pensar na importância do tempo e na importância destas nossas vivências, das nossas convivências, desses momentos que nós podemos e devemos passar junto de nossos entes queridos. A gente não sabe o dia de amanhã. De repente, aquele encontro que nós tivemos há um mês atrás, 2 meses, pode ter sido o último. Mas mesmo que não tenha sido, sempre é importante nós virmos a valorizar o momento presente, os nossos relacionamentos. Existe um conto atribuído a Leon Tolstói, escritor russo. Eu digo atribuído porque foram esboços que encontraram entre os pertences deles, então acredita-se que era de autoria dele. E nesse conto ele fala sobre as 3 coisas que ele considerava as mais importantes da nossa vida ou do nosso mundo. Qual a pessoa mais importante? Qual o tempo mais importante? E qual a coisa mais importante a viver? Junto dessa pessoa e desse tempo que nós temos com a pessoa. E depois ele próprio, no andar do conto, ele vai descrevendo, vai explicando de forma muito bonita, com todo aquele talento que ele possuía. E então ele diz que a pessoa mais importante do mundo é aquela pessoa que está à nossa frente. É aquela pessoa com a qual nós estamos nos relacionando, é aquela pessoa com quem nós estamos tendo aquele contato imediato. Não as pessoas que estão distantes. Não que as outras não tenham valor, mas é aquela pessoa é a que tem maior significado para nós. É aquela que está à nossa frente, com quem nós estamos nos relacionando. E qual é o tempo mais importante? Obviamente, o tempo mais importante da nossa vida, segundo ele, é o tempo que nós dispomos junto desta pessoa que nós temos à nossa frente. Quando dizemos à nossa frente, pode ser alguém com quem a gente está conversando por telefone. Naquele momento ela está à nossa frente, embora esteja distante, mas é a pessoa mais importante do mundo naquele momento para nós. E qual é a coisa mais importante do mundo? É tornar esta pessoa feliz, segundo o seu entender. E nós podemos também entender que de fato isto é importante. Aquele momento, aquela pessoa e aquele relacionamento, que pode ser inclusive o último, não o último na nossa existência, porque sempre existirá um amanhã, se não na Terra, mas no mundo espiritual, em outras vidas, porque a gente está sempre encontrando e reencontrando amigos, e às vezes até aqueles que não são muito amigos, mas que por força da lei divina nós temos também que reencontrar para restabelecer a harmonia, a amizade que foi perdida. Então vejam bem a importância do tempo, a importância do relacionamento nosso, cada relacionamento. Jesus sabia das nossas preocupações em relação ao dia de amanhã. Jesus sabia, como psicólogo das nossas almas, ele compreendia perfeitamente as nossas tendências de comportamento. Por isso, certo dia, ele nos disse: por que tendes tão grandes preocupação com aquilo que tendes de comer, com o que tendes de beber ou de vestir? Como fazem os pagãos? Vosso Pai Celestial sabe que tendes necessidades de todas essas coisas, do que comer, do que beber, do que vestir. Olhai as aves do céu, dizia ele, que não semeia, não colhe, não guarda em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta todos os dias. Vós valeis muito mais do que elas. Olhai os lírios do campo, que não semeiam, não colhem, não tecem, não fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus trata assim as ervas do campo,
que hoje estão vicejando maravilhosas aos nossos olhos e amanhã são jogadas à fornalha, fica claro que muito maior cuidado Ele terá também para convosco. Então Jesus nos fala sobre isso e ainda diz mais adiante, isso está anotado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo o mais vos será dado como acréscimo. Olha que bonito isso. Claro, sem dúvida alguma, se uma criatura, eu, você, qualquer um, busca viver o reino dos céus, busca viver a vontade do Criador a cada dia, a cada momento, não há dúvida que o Pai estará cuidando de tudo aquilo que é importante para nós. Se nós vivenciarmos a nossa vida com um amor sincero, verdadeiro, ainda que isso exija um esforço muito grande de nós, porque as nossas imperfeições aí estão ainda de permeio com a nossa virtude, com a nossa busca da virtude. Mas, se perseverarmos, sem dúvida alguma, nós encontraremos os resultados materiais, mesmo os financeiros que nós buscamos e necessitamos, eles acontecerão naturalmente, porque estaremos em harmonia, em sintonia, alinhados com as leis universais. Então, claro que Jesus tinha razão em nos dizer: buscai antes de tudo viver segundo a lei divina, buscar a justiça divina, buscar ser justo, buscar o reino dos céus, que é construído em cima de paciência, compreensão, amor ao próximo, porque tudo o mais Deus estará providenciando para que nos chegue, sem dúvida alguma, porque isso é da lei. É assim que a lei nos trata. Não vos inquieteis, dizia Jesus, pelo dia de amanhã, porque a cada dia bastam as suas preocupações. Sem dúvida alguma, se nos preocuparmos com aquilo que é mais urgente, de imediato, com aquilo que está no campo dos nossos compromissos, dentro da vida em sociedade, claro, estaremos fazendo o que é mais importante. E Deus estará atento às nossas necessidades. Não vamos dizer que o passado, o futuro, não tem o seu valor e a sua importância. Em nossos estudos, em nossas pesquisas, nós entendemos que o passado, ele está presente em nós através do nosso aprendizado. Aquilo que nós aprendemos. O que eu aprendi é resultado de meu passado, do meu pretérito, desta vida, de outras vidas. Então o passado ele já está em mim, ele está presente em mim. É o que eu aprendi, é o que eu assimilei, é aquilo que constitui a minha personalidade, a minha identidade, mais ainda, a minha identidade, a minha individualidade, a nossa individualidade, que é o todo de nossas encarnações. Então o aprendizado, ele está em nós. O futuro, planos, idealizações, projetos, tudo isso é muito importante, mas eles têm o significado para nós apenas de uma direção a seguir. Mas isso já é muito importante, ter uma direção, porque isso nos dá motivação para viver, nos dá alegria. E o presente? Qual o significado dele para nós? Eu entendo que o presente é o tempo das nossas realizações, é o tempo da concretização. É o momento em que nós podemos unir o nosso passado com o nosso futuro. Mas nós só podemos fazer isso no tempo presente, no momento que nós estamos vivendo, aqui e agora. Neste momento nós estamos aqui gravando este vídeo que será levado depois ao ar, na internet, para pessoas de qualquer lugar do mundo, dentro do YouTube. Que bom que a nossa tecnologia nos permite isso. Isso é maravilhoso, E isso se faz aqui e agora, nesse momento presente. E o foco tem que estar todo aqui neste momento. E você que está me assistindo nesse momento é a pessoa mais importante do mundo, sem dúvida alguma. E tentar buscar, levar a você alguma coisa boa, positiva, que te
fortaleça a fé, a autoconfiança, a coragem, que estimule a tua iniciativa, que te motive, é o que eu tenho de melhor, é o máximo que eu posso fazer em favor de você que está me assistindo. E isso é aproveitar, é viver esse momento que nós temos agora à nossa disposição. Muitos autores já estudaram essa questão do tempo, essa questão do momento que nós vivemos. E sempre que nós pesquisamos, todos eles nós percebemos que dizem a mesma coisa. Recentemente estive lendo um livro, Ikigai, A Razão de Viver, de um autor japonês, e ele trata exatamente disto. Ikigai, Iki, vida, Gai, razão. Então, a razão de viver. Ele trata desse tema do viver o momento, de viver o aqui, do viver o agora, mas acrescentando um elemento muito importante: fazendo aquilo que nós amamos fazer. Mesmo que aquilo não tenha muito significado para a maioria da população. Pode ser uma coisa muito simples, mas tem que ser alguma coisa que dê sentido para a sua vida. Alguma coisa que te alegre, que te faça esquecer de tudo. O autor, o psicólogo húngaro, Mihaly Csikszentmihalyi, um nome bem complicadinho, ele fez um estudo interessante sobre isso. Ele disse que certo dia esteve observando um amigo dele, pintor, e aí ele percebeu que esse seu amigo, enquanto estava pintando, ele parecia estar distante de tudo. Ele estava mergulhado naquele ato de pintar, envolvido profundamente, que parecia que mais nada existia em torno dele. E aí ele desenvolveu a sua teoria, do fluxo, do flow em inglês, que envolve o quê? O fazer alguma coisa que amamos fazer. E você perde a noção de tempo, perde a noção de espaço, o seu envolvimento e a sua realização com aquilo que você está realizando é profundo. Isso se chama flow, o estado de fluxo, que também está ligado ao Ikigai, na visão japonesa. Quando nós alcançamos esse estado de fluxo, naquilo que nós estamos fazendo, nós encontraremos o sentido profundo da vida. A coisa talvez mais difícil, mas possível, desde que nós busquemos nos envolver profundamente com aquilo que nós fazemos. E fazemos aquilo com a alma, com o coração, com o sentimento, com o que de melhor existe em cada um de nós. E isto só acontece no tempo presente. Obrigatoriamente tem que acontecer no momento em que você está vivendo a sua experiência. Eu conversava recentemente, entrevistando uma senhora de mais de 50 anos, que frequenta a nossa casa espírita, e ela me falava, é uma senhora, tem sua profissão, filhas moças, e ela diz que uma das suas paixões, ou talvez a sua paixão, é nadar. E não é nadar numa piscina, dentro de um clube, não. É nadar no mar. E nadar à noite. E nadar sozinha. E nadar 4 quilômetros, 5 quilômetros, ou até mais. Ela diz que é a coisa mais prazerosa do mundo para ela. Eu não consigo compreender isso. Não é a minha paixão, mas é a paixão dela. Ela tem a sua vida, seu trabalho, sua profissão, mas de tempos em tempos ela se desloca para o litoral e lá tem as pessoas conhecidas, existe toda uma logística, ela não vai se lançar no mar sem que ninguém o saiba. Existem pessoas que já fazem, que praticam também o nado. Então existe toda uma logística de apoio diante de uma necessidade, uma situação em que ela precise de apoio, então existe todo um trabalho voltado a isso. Mas ela tem essa necessidade de ir até o mar, de tempos em tempos, para nadar. E ela disse que quando ela termina, a última abraçada, é aquela satisfação imensa. Gente, isto é um exemplo perfeito de viver em fluxo, de realizar uma ação, um trabalho, uma atividade em estado de fluxo.
gera um prazer imenso para a pessoa. Isso reabastece, renova. Todos nós podemos, todos nós temos o direito de ter as atividades que nos conduzam a esse estado de fluxo. E nesse momento que nós estamos aí, vivendo um tempo de pandemia, né? Nem gostaria muito de falar nisso, porque tanto tem se falado, mas nesse momento que nós estamos mais confinados, né? Confinados, nós podemos encontrar aí, ou resgatar aí alguma coisa que nos conduza a esse estado de fluxo. Eu particularmente, eu Naldemar, né? Eu adoro pintar. Já trabalhei muitos anos da minha vida na área de criação, em agências de propaganda, indústria têxtil, criando estamparias. Então eu adoro desenhar, pintar, isso, eu já nasci com essa tendência. E agora, nestes dias, eu voltei a resgatar, né? Fui buscar minhas velhas tintas, meus velhos pincéis e pintar. Mas eu não tinha telas ali à disposição, então eu comecei a fazer isso, o quê? Estou fazendo isso no papel sulfite. Mas eu estou lá desenhando, riscando, tintas já endurecidas, mas eu estou fazendo isso. E é prazeroso demais para mim mexer com as formas, com as cores. É uma emoção muito grande. É muito prazeroso. O meu trabalho hoje não é este, mas eu gosto muito de fazer isto. Eu acho que nada nessa vida me leva, talvez, a um estado de fluxo tão grande quanto este. A não ser falar em público, né? A Cineia está aqui, falo para ela, né, Cineia, eu adoro falar em público, eu sempre digo, eu amo falar em público. Desde o meu primeiro momento, né, do meu primeiro ano no meio espírita, eu já estou falando. Eu sempre falei, eu sempre gostei. E nesse momento eu esqueço de tudo. O público é o que tem de mais importante para mim. E eu fico feliz, me alegra muito. Certamente que essa é uma atividade que eu já venho exercendo há muitas vidas. Eu sei que não é de agora. Mas é isso que nos conduz ao estado de fluxo. Agora, podemos desenvolver alguma coisa nesse sentido, nessa direção? Alguma coisa nova? Claro que podemos. Desde que a gente se empenhe, ano após ano, nós vamos desenvolvendo nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades. Porque tudo isso é possível ao nosso espírito. Bom, tem um momento da vida de Jesus que eu acho assim maravilhoso, que também ilustra, no meu entender, essa coisa do momento, de viver o momento. Porque Jesus viveu isso intensamente no meu entendimento. A gente lê o Evangelho e nós percebemos que ele está sempre envolvido diretamente com as pessoas, com as suas necessidades, com as suas carências. Ele não fica divagando, não. Ele vive aquele momento. Existe um momento da vida de Jesus em que ele vai até a casa de Marta e Maria. E ele tem ali o contato com Marta e Maria. Eu já fiz uma palestra sobre isso. E nós vemos que Marta, naquele momento em que ele está ali presente em seu lar, está envolvida com os afazeres, os compromissos domésticos, preparando provavelmente a alimentação para Jesus, que estava ali na sua casa e ela queria certamente servi-lo da melhor maneira possível. Nada de errado com isso. Porém, Maria estava ali de forma diferente aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, totalmente focada, atenta a Jesus. E a Marta ficou incomodada com isso. Não pareceu justo para ela que, enquanto ela estava trabalhando, que ela ficasse ali ouvindo Jesus. E aí, então, ela foi até Jesus e disse, mais ou menos assim para Jesus, não te incomodas de ver que Marta não vai me ajudar nos serviços? E aí, então, ela tem aquela resposta de Jesus que ela não esperava, né? Marta, Marta, por que te inquietas tanto com tantas coisas?
Só uma coisa é importante para a nossa felicidade. E Maria escolheu a boa parte. Ou seja, ainda deu um puxão de orelha em Marta, mostrando para ela que aquele momento, né, era um momento único e que Maria estava compreendendo isto. Maria poderia ajudar Marta a cuidar dos serviços da casa todos os dias, e certamente ela fazia isto. Mas aquele momento era único. Ela tinha o Mestre Jesus, a alma mais elevada que já encarnou nesse planeta, ali dentro do seu lar, dando atenção exclusiva para elas. Mas Marta não percebia isso. Estava pegada ao quê? Ao passado, à cultura, a maneira como ela foi educada, a maneira como todo mundo costumava agir naquelas circunstâncias. E não percebeu que aquele momento poderia ser diferente. Ela poderia quebrar, romper os grilhões com o seu passado, com a cultura, com os hábitos, e aproveitar aquele momento para ouvir Jesus. E Jesus falava sobre o que naquele momento? Não consta do Evangelho o que ele falava, mas eu posso dizer com certeza para vocês que Jesus falava sobre o reino dos céus e sobre como viver para alcançarmos o reino dos céus, porque ele fez isso o tempo todo. Então não poderia ser outro o assunto com Maria. E Maria estava ali, quebrando toda a sua vinculação com o passado, seus grilhões, e abrindo-se para o futuro, aí o tempo futuro. Ela poderia, a partir dali, redirecionar sua mente, redirecionar sua vida com base naquilo que ela estava ouvindo de Jesus e naquela experiência, né, de envolvimento profundo, né, naquele estado de flow, de fluxo que nós mencionamos agora há pouco, que ela estava tendo a oportunidade de viver com Jesus, dentro daquela atmosfera psíquica maravilhosa, profunda de Jesus. Então assim também as nossas vidas. Nós podemos não receber hoje Jesus dentro da nossa casa, podemos não receber Jesus dentro do nosso lar, fisicamente, mas nós temos Jesus presente nos Evangelhos, nós temos Jesus presente dentro da nossa doutrina espírita. E quando eu entrei à casa espírita pela primeira vez, eu me recordo até hoje do comentário que foi feito lá no longínquo ano de 1980, mas eu me recordo até hoje do comentário, do trecho, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fui lá buscando cura para o corpo, mas eu encontrei o caminho da cura para a minha alma, porque depois, com o tempo, adquirindo mais consciência, eu fui percebendo que o corpo estava apenas refletindo a condição doentia da minha alma, do meu espírito, do meu campo psíquico, perturbado, abalado, revoltado, colérico, naquele momento da minha vida, naquela fase. Por isso que eu me identifiquei com aquilo que foi explanado. E falava sobre cólera, sobre explosividade. Era exatamente a minha necessidade. Por isso, tornei-me espírita exatamente naquele momento. Eu já me considerei espírita no primeiro contato que eu tive com a doutrina espírita. Porque eu senti que encontrava ali, e que ali, naquela doutrina, estava presente aquilo que eu mais precisava. Um conhecimento superior, um conhecimento que eu não imaginava existir, mas que passava, a partir daquele momento, a dar sentido para a minha vida, a dar significado para a minha vida. E ainda mais eu imagine, quem se identifica com a comunicação em público, vai ainda se identificar muito mais profundamente com o conhecimento. Porque aí você ainda tem vontade de passar aquele conhecimento para as outras pessoas. E é isso que me anima, e é isso que eu sei, que anima também, que motiva cada palestrante, que aqui se apresenta, a chegar aqui, a se preparar e transmitir o conhecimento adquirido na doutrina,
na literatura espírita, nos seus estudos em geral. E isso nós podemos fazer sempre no momento que nós estamos vivendo, né? No aqui e no agora. E para nós fecharmos, não vamos hoje nos estender muito, vamos fazer um pouquinho mais breve, estamos apenas gravando. Gostaria de recordar Jesus se utilizando da imagem, da figura da criança, nos dizendo que aquele que não se assemelhar a uma criança não entrará no reino dos céus. E nós sabemos que para a criança não existe ontem, não existe amanhã. Essa ideia de tempo, essa concepção de tempo não existe no mundo dela. A criança vive sempre o momento, o aqui e o agora. E talvez por isso Jesus tenha se utilizado desse recurso, dessa figura, né, de mostrar à criança a fase infantil do espírito encarnado. É bom que fique claro, né? Porque toda criança é um espírito já bem velho, né, com muitas experiências, mas na fase infantil é aquela fase onde ela está receptiva, totalmente aberta para um conhecimento, para desenvolver hábitos, né, novos, ou seja, ela está preparada para poder ser verdadeiramente educada. Ser como criança, ter um pouco desse espírito de criança, né? Viver o aqui, o agora. Brigou, se desentendeu, magoou, mas vamos esquecer tudo isso. No próximo encontro a gente recomeça tudo, a brincadeira continua e esse é o caminho da verdadeira felicidade. Então essa é a nossa mensagem que nós deixamos a todos nesta nossa palestra, né, onde nós abordamos aí um pouquinho sobre esse momento que nós vivemos, né? A importância de nos concentrarmos no momento, naquilo que estamos fazendo, colocar toda a vida, todo o coração, toda a alma, porque este é o caminho da verdadeira felicidade. E vamos aproveitar ainda nessa ideia para fazer aqui agora, no final, uma irradiação. Vamos direcionar os nossos pensamentos, nossos corações, nossos sentimentos para todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo. Que nós possamos ser aqui medianeiros da vontade do Pai, do amor do Pai, para que cada um receba diretamente em si aquilo que esteja realmente precisando. No plano da sua saúde, saúde do corpo, saúde da alma, saúde psíquica, no plano de sua vida familiar, que haja muita luz envolvendo o seu lar, cada lar. Que essa luz harmonize, que essa luz leve paz, entendimento, promova diálogo, promova, enfim, aquilo que você está querendo e buscando. Nesse momento, nossos entes queridos, estejam eles próximos ou distantes, possam receber também o nosso abraço fraternal, a nossa irradiação de amor e o nosso desejo sincero de que cada um seja beneficiado naquilo que precise, segundo as suas necessidades neste momento atual de suas vidas. E que Deus nos abençoe a todos e agradecemos a atenção de todos que estiveram conosco até este momento. E que assim seja.